Hoje nós vamos dar início a mais um conteúdo. Nós vimos em aulas anteriores todas as variações do princípio aditivo e princípio multiplicativo, e hoje a gente vai dar início ao conteúdo lógica proposicional. Eu dividi as aulas de lógica proposicional em duas partes, parte 1 e parte 2. A parte 1 é a parte em que vocês possivelmente tenham visto no ensino médio, a parte 2 é a parte mais que vocês ainda não viram, e é a parte onde a gente constrói toda a ideia de demonstração. Então, eu vou dar a primeira parte, essa primeira parte é a parte mais intuitiva, né, e na próxima aula a gente vai ver a segunda parte, e aí a gente vai trabalhar nos problemas, e vamos depois ver uma aplicação no nosso dia a dia, onde se aplica realmente a lógica proposicional, né, que a gente chama de argumento verbal, né? Então, vamos lá. Primeira parte. Bem, para começar, eu gosto sempre de dar uma introdução em que a gente utiliza a lógica, né? A gente observa que a lógica, ela é utilizada a todo instante no nosso dia a dia, ao falar, né? Então, eu vou dar um exemplo para que a gente utilize um pouco dessa lógica. Uma aventura de Alice. Alice, ao entrar na floresta, perdeu a noção dos dias da semana. O leão e o unicórnio eram duas estranhas criaturas que frequentavam a floresta. O leão mentia às segundas, terças e quartas e falava a verdade nos outros dias da semana. Já o unicórnio mentia às quintas, sextas e sábados, mas falava a verdade nos outros dias. Então, a gente tem que guardar a informação de que o leão mente segunda, terças e quartas, e o unicórnio quintas, sextas e sábados, ok? E o restante dos dias, ambos falam a verdade, né? Dos seus respectivos dias, ok. E aí, o primeiro problema é o seguinte: um dia Alice encontrou o leão e o unicórnio descansando à sombra de uma árvore. Eles disseram: ontem foi um dos meus dias de mentir. O unicórnio disse: ontem foi um dos meus dias de mentir. A partir dessas afirmações, Alice descobriu qual era o dia da semana. Qual era? Bem, a gente vê o seguinte, que a gente a gente tem a informação de que o leão, né, o leão mente segunda, terça e quarta, né, e o unicórnio mente quinta, sexta e sábado, certo? Então, eu tenho o seguinte, quando o leão fala, ontem foi um dos meus dias de mentir, ele pode estar falando verdade ou ele pode estar falando a mentira. Se ele estiver falando a verdade, ou seja, se o leão estiver falando a verdade, né, o que eu teria? Ontem foi um dos meus dias de mentir, só pode ser segunda-feira. Certo? Mas segunda-feira, o unicórnio está falando o quê? Mentira. Então, quando ele diz ontem foi um dos meus dias de mentir, ele está dizendo que ontem não foi um dia dele mentir. Ou seja, o domingo não foi o dia dele mentir. Certo? Perdão. Ontem foi um dos meus dias de mentir. Segunda, terça. O leão é segunda, terça e quarta? Perdão, calma aí. O leão mente às segundas, terças e quartas, perdão. Então, eu botei a informação contrária, né? Eu dei a informação, o leão mente segunda, terça
e quarta. Então, ele mente, então tem que falar o oposto, quarta. E o unicórnio, ele fala a verdade, perdão, ele mente quinta, sexta e sábado. Então, se o leão fala a verdade, vamos lá, então, novamente. O leão falou a verdade. Então, quando ele está falando a verdade, ele diz o seguinte: ontem foi um dos meus dias de mentir. Então, o dia que ele fala a verdade e o dia que ele está mentindo seria exatamente o quê? A quinta-feira. Então, o leão, né? O leão, quinta-feira, fala a verdade, e quando ele fala a verdade, chega à conclusão de que ontem foi um dos dias dele mentir, que o ontem de quinta é quarta, e quarta realmente foi o dia dele mentir, ok? Então, a princípio tá ok. Mas quinta-feira é um dia que o unicórnio fala mentira, né? O unicórnio tá falando mentira. Então, quando ele diz ontem foi um dos meus dias de mentir, ele está dizendo que ontem foi um dos dias dele falar a verdade, ou seja, a quarta foi um dia dele falar a verdade. E realmente a quarta foi um dia dele falar a verdade. Então, o possível dia para a descoberta da Alice foi exatamente a quinta. Mas vamos além, por quê? Porque aqui acabou que a gente chegou, já resolveu o problema. Mas suponhamos que o unicórnio tivesse falado a verdade. Então, o unicórnio falou a verdade. Então, quando ele diz, ontem foi um dos meus dias de mentir, ele está dizendo que ele está falando a verdade e ele está dizendo que ontem foi o único dia que ele fala a mentira e no dia seguinte ele fala a verdade, é o sábado, certo? Então seria sábado, né? Esse dia seria o sábado, né? E aí, o sábado, a gente tem o seguinte, que o leão está falando, no sábado aqui, o leão está falando verdade. E ele diz o seguinte: ontem foi um dos meus dias de mentir, ou seja, sexta foi um dia dele mentir. E não é verdade isso, é contraditório, porque os dias do leão mentir são segunda, terças e quartas. Então, realmente é quinta-feira. Então, esse é o dia. Segundo problema. Em outra ocasião, Alice encontrou o leão sozinho agora, né? Ele fez as seguintes afirmações: eu menti ontem e eu mentirei daqui 3 dias. Lembrando que o leão, ele, na verdade, o leão, ele mente quais dias? Ele mente segunda, terça e quarta. Segunda, terça e quarta. Então, aqui a gente tem duas opções para analisar. Ou ele está num dia que ele está falando realmente mentira, ou um dia que ele realmente está falando verdade, tá? Então, vamos lá. Quando ele está falando verdade, ele diz, eu menti ontem, só poderia ser o quê? Quinta-feira, porque quinta-feira é o dia dele falar a verdade e no dia anterior ele falou mentira. Mas será que é verdade a segunda afirmação? Eu mentirei daqui 3 dias. Então, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo é o dia dele falar mentira? Não. Então, realmente, não é na quinta-feira. Agora, ele está falando, ou seja, ele está mentindo. Então, falar a verdade não é o caso. Então, agora ele está mentindo. Então, quando ele diz eu menti ontem, ele está dizendo o seguinte: eu não menti ontem. Então, quando ele diz eu não menti ontem e é um dia dele estar falando mentira, só pode ser o quê? Segunda, porque no domingo ele não mentiu. Agora, eu preciso só confirmar se realmente isso é verdade. Ele diz o seguinte: eu mentirei daqui a 3 dias. Então, quando ele está falando mentira, ele vai dizer o seguinte: eu não mentirei daqui a 3 dias. Ou seja, quer dizer que ele está falando a verdade daqui a 3 dias. Segunda, terça, quarta, quinta. Quinta é um dia dele falar a verdade. Então, o dia, né, da semana é exatamente segunda-feira. Ok? Beleza. Terceiro problema. Em qual dia da semana é possível o leão fazer as seguintes afirmações? Eu não menti ontem e eu mentirei amanhã. Então, eu tenho o seguinte, novamente, o leão mente segunda, terça
e quarta, né? Quarta-feira. E aí ele diz aqui, se ele estiver falando a verdade, ele está dizendo que ele não mentiu e mentirá amanhã. Então, se ele está falando a verdade, eu não menti ontem. Eu não menti ontem. O que que eu tenho? Pode ser o quê? Se ele está falando verdade, não pode ser nem segunda, nem terça, nem quarta. Pode ser na quinta, porque se ele está falando a verdade, quinta ele fala a verdade e ele diz exatamente que ele não mentiu ontem. Mentira. Então, não pode ser quinta, certo? Teria que ser o quê? Teria que ser domingo, certo? Domingo. Vamos lá. Será que isso é verdade? Domingo. Domingo, eu não menti ontem. Ele realmente não mentiu ontem, porque o sábado ele não mentiu. E vai mentir amanhã. Ele vai mentir na segunda. Então, quando ele fala a verdade, poderia ser no domingo, ok? Até aí, ok. Mas vamos tentar o próximo. Agora, ele falou mentira. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu não menti ontem. Está dizendo o seguinte: eu menti ontem. Ele realmente mentiu ontem. Se ele está falando mentira e ele mentiu ontem, pode ser quarta ou pode ser terça. Agora tem confirmado com a segunda frase. Eu mentirei amanhã. Ou seja, eu não mentirei amanhã. Eu não mentirei amanhã seria o quê? A quinta, ou então poderia ser a quarta. Por quê? Na quarta, quando ele tá mentindo, ele diz, eu não menti ontem, ou seja, eu menti ontem e ele mentiu na terça. E quando ele fala eu mentirei amanhã, eu não mentirei amanhã, que é quinta. Então aqui a gente tem duas possibilidades, os dias da semana, né? Na verdade, poderia ser domingo ou quarta-feira. Ok? Beleza. É só para ter uma ideia de como que a gente vai utilizando, a gente tem que usar as manipulações de verdadeiro ou falso, né? Então, é exatamente isso, né, que utiliza. Então, eu vou definir o que, que é uma proposição. Justamente por quê? Porque a gente está fazendo, utilizando de um processo em que a gente precisa saber se a minha afirmação é verdadeira ou é falsa, né? Então, o que, que é uma proposição? É uma sentença declarativa afirmativa que pode ser verdadeiro ou falso, mas não as duas afirmações ao mesmo tempo. Então, a gente observa que as afirmações anteriores, do exemplo anterior, elas exatamente me davam sentenças que me declaravam algo, né, diziam o que eu queria, afirmavam algo, e eu tinha como resposta algo que era verdadeiro ou falso, e nunca os dois ao mesmo tempo. Então, uma proposição é exatamente isso. Então, por exemplo, a Lua é quadrada. A Lua é quadrada, eu consigo definir, ela é uma declarativa afirmativa, porque eu consigo dizer se essa afirmação é verdadeira ou ela é falsa, certo? A neve é branca. A neve é branca, eu também consigo determinar se ela é verdadeira ou é falsa. Agora, quando eu falo João o quê? João não tem como eu definir nada, né? Eu não posso dizer se é verdadeiro ou falso, porque eu não tenho nenhuma afirmação, certo? Então, dessas três frases, né? Eu tenho exatamente que João não é uma proposição, ok? Beleza. E aí, a gente tem o que nós chamamos de conectivo lógico. O que é conectivo lógico? São partículas que permitem construir sentenças complexas a partir de outras mais simples. Se a gente observar, na frase, quando a gente pode fazer frases curtas. A gente pode fazer assim, olha, Raquel é professora, Raquel gosta de matemática, Raquel trabalha na UF, certo? Eu posso pegar essas três frases que são, né, que são declarativas afirmativas, certo? E posso tentar tentar escrevê-la em uma única frase. Ou seja, Raquel é professora, vírgula, gosta de matemática e trabalha na UF.
Ou seja, eu utilizei da noção de conectivos, porque eu peguei sentenças simples e transformei em uma sentença um pouco mais complexa. Então, essa é a ideia, né, da lógica, utilizando os conectivos. Então, é exatamente isso. E quais são os conectivos? É o conectivo E, que é esse chapeuzinho para baixo, o conectivo O, que é o chapeuzinho para cima, o se, então, que é essa setinha para a direita, apontada para a direita, nós temos a setinha apontada para a direita e esquerda, que é o se, somente se, e a negação, que é esse não aqui, que vocês provavelmente tenham visto no ensino médio como esse tiozinho, certo? Esse tiozinho também representa o não, a negação. Ok? Beleza. Então, vamos lá. O que seriam proposições atômicas? Proposições atômicas são proposições simples, certo? Ou seja, não tem conectivo lógico. Então, está chovendo, a rua está molhada. Essas são proposições atômicas. Quando eu quero transformá-la em proposições complexas, ou seja, proposições maiores em que há conectivo lógico, nós chamamos de proposições compostas, certo? Então, quando eu digo não está chovendo, eu utilizei do conectivo não, então eu transformei de atômica para composta, certo? Se está chovendo, então a rua está molhada. Novamente, eu usei o conectivo se, então eu vou, transformei numa proposição composta, não é mais atômica, ok? E aí a gente tem a simbologia. O que é isso? Como que a gente está trabalhando com lógica e a gente está trabalhando com proposição, então a gente precisa de uma sintaxe. Assim como a gente tem no português, a gente precisa também na matemática definir a estrutura das sentenças. Não dá para a gente ficar escrevendo, né? A lua é quadrada, né? A rua está molhada. Então, a gente utiliza das fórmulas atômicas de outra forma. As fórmulas atômicas vão ser indicadas por letras minúsculas, que a gente tem por hábito começar por P. P de proposição, proposition, certo? Então, P, Q, R, S, T. Então, geralmente, essas são as letras que nós indicamos as proposições, e elas são letras minúsculas. Quando as fórmulas são compostas, certo? A gente utiliza das letras maiúsculas, tá? Porque a gente está dizendo o seguinte, que a letra maiúscula, P maiúsculo, por exemplo, Q maiúsculo, por exemplo, quer dizer que ali dentro dessa letra, ela é algo maior, ela é algo, tá? Maior. Então, a gente tem isso. Os conectivos não, e, ou, e, se, então. Da maior para a menor precedência. O que significa isso? Primeiro a gente faz o não, depois a gente faz o e, depois o ou, depois o se, então. É essa a ordem. Então, eu estou botando aqui da maior para a menor precedência, porque a gente primeiro utiliza o não, depois o e, depois o ou, depois o se, então. A menos que a gente tenha chaves ou parênteses. Se tiver parênteses, a gente tem que fazer tudo que está dentro do parêntese. Se tiver chaves, tudo que está dentro do parênteses, depois tudo que está dentro das chaves. E assim vai. É muito parecido com as equações, né, que a gente faz, né? Então, duas fórmulas. Se eu tenho duas fórmulas, A e B, ó, letra maiúscula, tá vendo? Letra maiúscula, A e B são fórmulas. Não estou dizendo que são o quê? Fórmulas atômicas. Elas podem ser fórmulas atômicas, mas elas também podem estar sendo declaradas como uma fórmula composta. O A, por exemplo, poderia ser, olha, exatamente, ó, P, E, Q, ou R, certo? Então, poderia ser isso. Então, por isso que a gente utiliza da letra maiúscula. Então, se eu tenho duas fórmulas, vão ser fórmulas também. A negação, o não, certo? O não também Vou ter também a conjunção. Então, a gente chama de negação quando é o não. A gente chama de
conjunção quando a gente faz a junção de duas fórmulas utilizando o conectivo E. O OU é disjunção, quando a gente utiliza o conectivo OU, que é o chapeuzinho para cima. E o que a gente chama de implicação, quando a gente utiliza do conectivo se, então. Ok? Beleza. Então, são essas nomenclaturas: negação, conjunção, disjunção e implicação. E aí, como que a gente vai escrever uma fórmula, uma proposição, né? Uma declaração afirmativa no formato da sintaxe da lógica? A lua é quadrada e a neve é branca. Quais são as minhas fórmulas atômicas? A gente vai observar que a lua quadrada é uma fórmula atômica e a neve é branca é outra fórmula atômica. Então, a gente dá nomes para esses caras. Como eu disse que a gente tem que as proposições começam com P, vou dar P para a lua é quadrada e vou dar Q para a neve é branca. Então, e tenho a conjunção aqui, que é o E. Então, eu vou ter exatamente essa frase aqui, vai representar P e Q, certo? Agora, a lua é quadrada ou a neve é branca? Novamente, eu tenho a proposição atômica, a lua é quadrada, a outra fórmula atômica, a neve é branca, e ligada ao conectivo OU. Então, eu tenho P ou Q. Se a lua é quadrada, então a neve é branca. Então, novamente, eu tenho a proposição a lua é quadrada e a neve é branca, certo? Duas proposições atômicas, duas fórmulas atômicas sendo ligadas ao conectivo se, então. Então, é uma implicação. P implica em Q. E a gente chama de P como sendo o antecedente e Q o consequente. Ou seja, isso intuitivamente é o quê? Ou seja, o Q é consequência do antecedente, certo? Então, o que precisa acontecer, só para ter uma ideia do que significa o se, então, o que, como é consequência do antecedente, o que ele tem que acontecer, certo? Caso o meu P aconteça, certo? Então, o meu P acontecendo, o que tem que acontecer para que essa implicação seja verdadeira? Então, a lua é quadrada se, somente se, a neve é branca. Então, a gente vai utilizar da bicondicional, que a gente chama. Essa é a implicação lógica, e essa é implicação, perdão, e essa é a minha bicondicional, ou seja, o se, somente se. E a negação, a lua não é quadrada, então eu tenho o não P. Então, é assim que a gente transforma, né? Coloca na sintaxe da lógica, sei? Ok? Então, agora, fazendo isso, a gente consegue definir o que é uma fórmula bem formulada, que a gente chama de FBF. O que é uma FBF? A gente sabe que toda fórmula atômica vai ser uma fórmula, tá? Então, toda fórmula atômica é uma fórmula. E se eu tenho duas fórmulas, então, a conjunção, a disjunção, implicação, bicondicional e negação também vão ser fórmulas, certo? Se as minhas 1 e 2, as condições 1 e 2 forem satisfeitas, nós dizemos que são fórmulas bem formuladas. Então, são fórmulas bem formuladas, aquelas obtidas por 1 e 2. Ok? Então, vamos ver aqui. Primeiro exemplo, essa fórmula que é uma FBF, bem, a gente tem que A implica em B, é uma fórmula. A e B são fórmulas, A implica em B é fórmula. B e A são fórmulas, B implica em A, fórmula. Fórmula e fórmula é uma fórmula. Então, é uma fórmula bem formulada. Agora, eu tenho exatamente o seguinte: A, B e C são fórmulas, certo? Mas olha aqui, ó, fórmula CD
não está ligada a conectivo nenhum, então não pode ser uma fórmula, ok? Beleza. Então, para reduzir o número de parênteses, vocês estão vendo que tem parênteses aqui, ó, tá vendo? Eu não precisaria desse parêntese. Caso esse cara aqui não fosse a precedência, então, por exemplo, o E vem primeiro que o A implica em B, B implica, então eu teria que fazer, mas por que eu boto exatamente os parênteses? Exatamente para determinar quem eu faço primeiro, mas pode, em algum momento, pode ser que eu não precise do parêntese, certo? Então, aqui eu precisei do parêntese, por quê? Porque minha ordem de precedência é, primeiro, tudo que está dentro do parêntese, eu efetuo os parênteses mais internos. Então, eu vou pegando do mais interno para o mais externo. Depois eu faço o não, o e e o ou, o então e a bicondicional. Nesse caso aqui, em especial, se não houvesse o parênteses, aqui, quem eu faria primeiro? B e B. Certo? Então, eu preciso, ou seja, esse parênteses aqui, os parênteses são necessários, ok? Beleza. Então, existe uma ordem de precedência, é essa ordem que eu acabo de falar. Beleza. E aí, o que é o conectivo principal? O conectivo principal é o conectivo que foi aplicado por último, certo? Então, a gente pode verificar nos exemplos aqui que qual é o conectivo principal aqui? O conectivo principal é o E, porque primeiro eu faço A implica em B, depois eu faço B implica em A, no final eu faço E. Então, o conectivo principal é o E. Segundo, eu tenho exatamente o seguinte, primeiro eu faço quem? A e B, depois eu faço A e B ou C, certo? Depois eu faço não C, depois eu faço B ou não C. Depois eu vou fazer o quê? A condicional, a implicação, certo? Então, o conectivo principal é o se, então. Ok? Beleza. Próximo, terceiro. Terceiro, eu tenho exatamente o quê? Eu primeiro faço A e B, tá? Tá dentro desse parênteses. Depois vou para o próximo parênteses. Eu vou fazer primeiro não C, depois eu vou fazer B ou não C, depois eu vou fazer C implica em B ou não C, e por fim, A e B ou o restante. Então, o conectivo principal é o ou. Beleza. E agora, depois que vocês entenderam como funciona, como que a gente resolve, né? Como a gente transforma uma afirmação, uma declarativa afirmativa, num formato, na sintaxe da lógica, a gente vai definir o que é uma lógica proposicional. Então, a lógica classe, ela é governada por dois princípios, que é o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. O princípio da não contradição é exatamente o seguinte: uma proposição não pode assumir valor verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Não existe um talvez, certo? Ou ele é verdadeiro ou ele é falso. E o princípio do terceiro excluído. O que é o princípio do terceiro excluído? Não existe outra opção. Só existe a opção verdadeiro ou falso, certo? Nunca vai ter um terceiro excluído. Se a minha lógica obtiver esses dois princípios, nós chamamos de lógica proposicional, ok? Então, com base nesses princípios, as minhas proposições simples, né, atômicas, ou elas são verdadeiras ou elas são falsas. Nunca vão ser mutuamente exclusivos, ou seja, nunca vão ser os dois ao mesmo tempo, verdadeiro ou falso. E aí, por esse motivo, a gente diz que essa lógica é uma lógica bivalente. É verdadeiro se somente se não é falso. Certo? Ok. Então, para determinar o valor, tá, da minha proposição composta, basta eu que atribuir os valores para as minhas proposições simples, que são as atômicas,
e aí a gente utiliza o que nós chamamos de tabela verdade. Como que funciona essa tabela verdade? Tabela verdade, ela vai estar condicionada ao número de proposições que tem. Então, o número de linhas da tabela verdade, ela está associada ao número de proposições que existe. Então, se eu tenho uma proposição apenas, eu só posso atribuir verdadeiro ou falso para ela. Então, eu tenho exatamente duas linhas, verdadeiro e falso. Agora, se eu tenho duas proposições que compõem a minha fórmula composta, aí eu já tenho mais linhas. Por quê? Porque a primeira proposição pode ser verdadeira, a segunda verdadeira, a primeira verdadeira, a segunda falsa, a primeira falsa, a segunda verdadeira, a primeira falsa e a segunda falsa. Ou seja, eu passo agora a ter 4 linhas, certo? Então, cada proposição simples tem 2 valores, verdadeiro ou falso, que se excluem, certo? E se eu tiver N fórmulas atômicas distintas, o número de linhas dessa tabela verdade vai ser exatamente o quê? 2 elevado a n, certo? Ou seja, se eu tinha uma proposição, 2 elevado a 1, 2 linhas. Se eu tenho 2 proposições, eu tenho 2 ao quadrado, que é igual a 4, certo? E assim sucessivamente. Se eu tenho 3, eu vou ter 8 linhas, ok? Beleza. Então, eu vou ter o seguinte: tabela verdade avalia uma fórmula em cada interpretação possível. Então, eu tenho a negação. Então, se a minha fórmula atômica é verdadeira, a negação é falsa. Se ela é falsa, a negação é verdadeira. Então, é exatamente essa tabela verdade. Se a minha proposição é verdadeira, a negação é falsa. Se ela é falsa, é verdadeira. Se eu tiver o e, ou seja, a conjunção, o que a conjunção diz? Vai ser verdadeiro quando ambas são verdadeiras, quando ambas as proposições são verdadeiras. Então, só vai ser verdadeiro o meu e se ambas forem verdadeiras. As demais são falsas. Por adjunção, que é o ou diz o seguinte: basta um ser verdadeiro para que seja verdadeiro. Se forem ambas falsas, será falso. Então, a minha tabela, onde eu tenho a coluna da minha disjunção, ela só vai ser falsa quando ambas forem falsas. E a implicação. A implicação diz o seguinte: lembra que eu falei? Antecedente e consequente. Quando que a minha afirmação vai ser falsa? Justamente quando o meu consequente for falso, dado que o meu antecedente é verdadeiro. Por quê? Porque se o meu antecedente acontece, obrigatoriamente o meu consequente tem que acontecer, certo? Então, a única condição para ser falsa é exatamente essa, ok? Então, só vai ser falsa quando o meu antecedente é verdadeiro, o meu consequente é falso. Quando o meu antecedente é falso, se ele é falso, o consequente pode acontecer ou não. Ele não está condicionado, né? Ele pode acontecer. O que não pode acontecer é o antecedente ser verdadeiro e o consequente ser falso, ok? Então, só vai ser falso quando isso acontecer, antecedente verdadeiro e consequente falso. E as demais são verdadeiras. E a bicondicional? A bicondicional, ela é exatamente o seguinte: só vai ser verdadeira quando ambos atribuírem o mesmo valor lógico, ou ambos verdadeiro ou ambos falso. E isso está associado exatamente por quê? Porque a bicondicional, ela é exatamente a condicional indo e voltando, certo? Se a condicional vai e volta, a gente chega à conclusão de que esses caras aqui precisam ser ambos verdadeiros, ok? Então, é exatamente isso. Beleza, então a gente tem aqui a minha tabela verdade de todas os meus conectivos lógicos, e agora a gente começa a trabalhar com outras formulações, certo? Então, a gente vai trabalhar com outras formulações. Então, a lógica proposicional de primeira ordem, ela me gera
o que nós chamamos de verificação de tautologia. O que é uma tautologia? É exatamente uma proposição que vai ser sempre verdadeira, independente do valor lógico das afirmações que compõem a proposição. Então, por que eu quero utilizar da tautologia? Porque quando eu quero provar que uma proposição ela é verdadeira, independente do valor lógico, eu preciso mostrar que ela é uma tautologia. E o que é uma contradição? Uma contradição é exatamente quando, independente dos valores lógicos, ele é exatamente falso, ou seja, é tudo falso. Ou seja, eu estou contradizendo o que eu estou falando. Então, eu estou tornando algo falso. Beleza? Ok. Então, por exemplo, que é uma tautologia essa afirmação. Por quê? Porque a gente vai observar o seguinte, ó, eu tenho duas proposições, P e Q. Eu tenho P, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Q vai ser verdadeiro, falso, certo? Quem que eu tenho que fazer primeiro? P e Q vai ser Quando que vai ser verdadeiro? Quando ambas são verdadeiras, o restante é falso. Então, eu tenho aqui verdadeiro, o restante falso. Quando eu nego isso, eu vou ter o quê? Falso e tudo verdadeiro. Tá aqui. Falso e tudo verdadeiro. Quando eu pego P ou esse cara aqui, o que eu tenho? O ou, basta um ser verdadeiro para tudo ser verdadeiro. Verdadeiro ou falso, verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro. Falso ou verdadeiro, verdadeiro. Falso ou verdadeiro, verdadeiro. Ou seja, eu provei que esse cara aqui é uma tautologia. Porque, independente dos valores de P e Q, essa proposição aqui, essa fórmula, me gera valores totalmente verdadeiros. E quando é uma contradição? Uma contradição é quando tudo é falso. Então, aqui a gente tem exatamente a mesma coisa. P e Q são os valores, eu vou fazer quem? P e Q. Vai ser P e Q. O E, ele é verdadeiro quando ambas são verdadeiras. Então, tá aqui, ó, quando ambas são verdadeiras, o restante é falso. Quando eu faço esse lado aqui, eu tenho P ou Q. P ou Q vai ser verdadeiro quando um apenas é verdadeiro. Então, eu vou ter verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Quando eu faço a negação desse cara, tudo que é verdadeiro passa a ser falso, tudo que é falso passa a ser verdadeiro. Então, eu tenho exatamente isso aqui. E quando eu pego esse cara aqui, que é P e Q, e faço E com esse cara aqui, que é não P ou Q, eu tenho o seguinte, ó, verdadeiro com falso é E, então ambos têm que ser verdadeiros. Verdadeiro com falso é falso, falso com falso é falso, falso com falso é falso, falso com verdadeiro é falso, me gerando exatamente o quê? Dados quaisquer valores lógicos, né? Papei que essa proposição, essa fórmula me gera somente valores falsos, ok? Então, a contradição. Beleza. E aí, o que significa uma equivalência lógica? A equivalência lógica é exatamente quando eu pego duas fórmulas, certo? E eu quero saber se essas duas fórmulas são equivalentes logicamente. Então, eu vou pegar essas duas fórmulas, vou substituir o símbolo de equivalência lógica por uma bicondicional e eu tenho que mostrar que ele é uma tautologia. Então, A é equivalente logicamente a B quando a troca da relação de equivalência, que é esse símbolo aqui com dois tracinhos, eu troco pelo conectivo da bicondicional e isso ocasionar uma tautologia. E o que é uma implicação lógica? Uma implicação lógica é o seguinte, vai ser uma implicação lógica de B quando eu trocar esse símbolo de implicação lógica aqui pela condicional, ou seja, pela implicação e ocasionar uma tautologia. Então, a diferença da equivalência lógica para a implicação lógica é somente a troca dos sinais. Esse eu troco pelo se somente se, tem que me dar uma tautologia, e esse aqui eu troco pelo se, então, que também tem que gerar uma tautologia. Então, a gente tem várias tautologias, por exemplo. Eu tenho aqui, ó, não P é equivalente logicamente a P. Então, eu vou pedir o seguinte, para cada propriedade dessa que eu vou dar para vocês, eu não vou provar todas aqui, vou provar essa daqui e vocês vão fazer todas elas no caderno com vocês. Então, por exemplo, aqui P. P é exatamente o quê? P só tem atribuição de verdade e falso.
certo? P é isso, P. Agora, quem é não P? Não P é quem? Não P é falso e verdadeiro, certo? E agora, quem é não P? Não P é negar esse cara aqui, né? Que é o não P. Esse cara passa a ser verdadeiro e esse falso. E aí, o que eu faço? Eu pego esse cara aqui com esse cara aqui e faço quem? O se somente se. O se somente se, ambos têm que ser verdadeiro ou falso para ser verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Falso com falso, verdadeiro. Ou seja, tem que ter a mesma atribuição. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro. Ou seja, provei que esse cara aqui é uma tautologia, certo? E é uma tautologia, ou seja, são equivalentes logicamente. Então, quer dizer que eu posso trocar esse cara aqui por esse cara aqui, que o valor lógico será o mesmo, ok? Beleza. Então, eu tenho aqui, deixa eu voltar só para aqui, beleza. Então, agora eu tenho também a propriedade que é chamada de comutativa. P e Q equivalente logicamente a Q e P, certo? P ou Q é equivalente logicamente a Q ou P. Então, vocês têm como tarefa fazer exatamente essas tautologias, ou seja, mostrar que são equivalentes logicamente. Associativa, P e Q e R é equivalente a fazer primeiro Q e R e depois P. O mesmo ocorre para a minha disjunção. Então, e a gente precisa saber esses nomes, né? Para associar. Distributiva, P e Q ou R é equivalente logicamente a P ou R e Q ou R. Tá aqui. P ou Q e R. P e R ou Q e R. Distributivo. Idempotente, ou seja, P e P é o P. P ou P é o P. Ou seja, são equivalentes logicamente, não muda o valor lógico. Identidade, o que é identidade? P-E-T, esse T aqui é de true, ou seja, uma coluna de verdade, certo? P e true é P. P ou falso, ou seja, o F é false, né? É P, é o próprio P, certo? Lei de Morgan, olha a lei de Morgan voltando aí, é a mesma ideia lá de conjuntos, olha só, negar P ou Q é equivalente a negar P e negar Q, tá aqui. Não P e Q é negar P ou negar Q. Absorção, absorção eu tenho que P ou Q vai me dar P. P ou P e Q vai me dar P. Gente, façam a tabela verdade. Além de vocês treinarem, vocês vão ter a ideia de como aplicar. Ou seja, eu posso utilizar exatamente, pegar esse cara aqui e substituir por esse. Porque o valor lógico é o mesmo, certo? Ok. Condicional. P implica em Q, equivalente a negar P ou Q. Bicondicional, P, se somente se Q, é equivalente a P implica em Q e Q implica em P. Essa aqui eu já falei, né? Por quê? Porque é o E das duas, é a ida e a volta da condicional. Contrapositiva, P e Q é equivalente a negar o meu consequente, implicando na negação do meu antecedente, certo? Então, eu tenho aí a minha contrapositiva, ok? Gente, a gente fica com essa parte aqui. Lembrando que para a próxima aula vocês precisam estar sabendo muito essas propriedades, porque a gente vai utilizar. Hoje a gente falou das equivalências lógicas. Na próxima aula a gente vai se ater à implicação lógica. Então a gente vai utilizar tanto da equivalência lógica
quanto da implicação lógica, ok? Então, ficamos por aí. Vocês têm exercícios em que vocês podem fazer à vontade, ok? Obrigada e até a próxima.